Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra e ao segundo programa de estudo versículo por versículo do Evangelho de João. No último programa, iniciamos esse estudo falando sobre as várias chaves decodificadoras da linda mensagem deste Evangelho. No programa de hoje, finalizando a introdução do estudo deste livro, falaremos sobre a última chave para decodificar a mensagem de sinais de sua mensagem. A última chave. Os 21 capítulos deste Evangelho formam uma galeria de arte espiritual. Pense no livro do Evangelho de João como uma galeria de arte e cada um dos seus capítulos como uma diferente sala de exposição. Nas paredes de cada sala ou de cada capítulo encontramos pendurados, é claro, de maneira figurada, magníficos retratos de Jesus. Capítulo após capítulo, João mostra quem e o que Jesus é. Isso quer dizer que, à medida que lemos o Evangelho de João, nos vemos caminhando por esta galeria de arte espiritual. Portanto, prepare-se, porque em cada uma das suas salas desta galeria, ou em cada um dos capítulos deste Evangelho, encontraremos retratos magníficos de Jesus. Tenho usado essa ideia como mais uma chave para estudar o Evangelho de João, e tenho me deslumbrado com belíssimos retratos. No capítulo 1 encontramos os seguintes retratos de Jesus. Ele é a Palavra. Ele é a Palavra que se fez carne. Ele é o Criador. Ele é a vida que é luz. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é o doador do poder para que sejamos filhos de Deus. Ele é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o ungido. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, o Cristo. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o filho de José, ele é o rei de Israel. Ele é o filho do homem, ele é o mestre que viveu, o que ensinou. Encontramos todos esses retratos de Jesus no primeiro capítulo deste Evangelho. No capítulo 2 encontramos Jesus descrito como doador da alegria, aquele que ama a casa do seu Pai, o purificador da casa do seu Pai, a prova verdadeira, aquele que se entregou para aqueles que se entregaram a ele, e aquele que transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele é o mestre que veio da parte de Deus, o mestre que opera milagres, o homem que veio do céu, aquele que ressuscitou, o Filho de Deus, a única solução de Deus, o único Salvador de Deus, o critério absoluto para a salvação e o noivo. No capítulo 4, ele é o judeu sem preconceito. Ele é um homem cansado, ele é o dom de Deus, ele é o doador da água da vida, ele é um homem que não tinha uma vasilha para pegar água, ele é o conselheiro, muito objetivo em seus diálogos e nos aconselhamentos que fazia. Ele é o profeta, o Messias, o homem que falou para a mulher tudo o que ela tinha feito. Ele é o Senhor da colheita, ele é o Salvador do mundo, ele é o doador da vida. Ele é o doador da fé. Como você percebe, temos diversos retratos de Jesus expostos nessas primeiras salas desta galeria de arte espiritual. Cada capítulo do Evangelho de João oferece vários retratos de Jesus. Você entendeu o que eu quis dizer com galeria de arte espiritual e com retratos de Jesus? Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Baseados neste versículo do capítulo 20, nos quais João define o seu propósito ao escrever esse livro, podemos afirmar que encontraremos do começo ao fim deste Evangelho respostas para a pergunta: quem é Jesus? Agora que estamos iniciando juntos o estudo do Evangelho de João, quero lançar um desafio. Dizem que uma boa solução para a insônia é contar carneirinhos. Tem uma proposta melhor do que contar carneirinhos.
procure encontrar palavras figurativas de Jesus em cada um dos capítulos de João. Assim, quando você tiver dificuldades para dormir, ao invés de imaginar carneirinhos pulando uma cerca, medite sobre o Evangelho de João. Isso, concentre-se em todos os retratos de Jesus encontrados no Evangelho de João. Procure visualizar 1, 2 ou 3 retratos de Jesus para cada um dos 21 capítulos. Ou então memorize pelo menos um retrato de Jesus para cada capítulo deste Evangelho. E aí, quando você tiver dificuldades para dormir à noite, pense no Evangelho de João e procure lembrar de todos os retratos de Jesus e medite sobre eles. Você verá que isto lhe dará muito mais tranquilidade do que contar carneirinhos. Você será edificado se colocar a sua atenção em Jesus. No capítulo 5, por exemplo, Jesus é o que não podia passar direto por uma pessoa doente. Ele é aquele que quebra a lei deliberadamente a fim de travar um diálogo com os religiosos legalistas. Ele é aquele que se igualou a Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é a ressurreição. Ele é a chave de toda a Escritura. No capítulo 6, ele é o pão da vida. Ele é o homem que tem uma obra importante para realizar. No capítulo 7, ele é o mestre do ensino de Deus. Ele é aquele que fala com poder. Ele é a fonte das 2 experiências mais importantes da vida. No capítulo 8, ele é amigo de pecadores, a luz do mundo, o homem com uma direção definida na vida, o homem que sempre agradava a Deus, a verdade que verdadeiramente libertou os homens. Ele é eterno. No capítulo 9, Jesus é o homem com uma missão, o Senhor que aceita a adoração de um homem que acabou de ser curado. Ele é a luz que cega e a luz que cura a cegueira espiritual. No capítulo 10, ele é o bom pastor de ovelhas, a porta do aprisco, o pastor soberano. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cristo que tem compaixão. Ele é aquele que resolve os problemas mais difíceis da vida, doença e morte. No capítulo 12, ele é o Cristo glorificado. Ele é o Cristo adorado e o Cristo famoso. No capítulo 13, ele é um Jesus humilde, e o final do capítulo anuncia que é o Cristo que está pronto para partir. No capítulo 14, ele é o Cristo que virá, e o caminho, a verdade e a vida. Poderíamos dizer que ele também é o Cristo dogmático, porque além de ser o caminho, a verdade e a vida, ele afirma que nenhum homem pode ir ao Pai, senão por ele. No capítulo 15, ele é a videira à procura de ramos. Ele é o Cristo que dá a vida, o Cristo que condena, o Cristo odiado e o Cristo que escolhe. No capítulo 16, ele é o Cristo contido. Ele é o Cristo abandonado, mas também o Cristo vitorioso. No capítulo 17, ele é o Cristo que intercede. No capítulo 18, ele é o Cristo traído, o Cristo inocente e o Cristo mal visto pelo povo. No capítulo 19, ele é o Cristo crucificado e o Cristo enterrado, mas no capítulo 20, é claro, ele é o Cristo ressurreto e o Cristo que, quando ressuscitou, comprovou tudo o que havia dito. Finalmente, no capítulo 21, ele é o Cristo que comissiona. Deu para ter uma ideia? No Evangelho de João encontraremos diversas respostas para a pergunta: quem é Jesus? Ao descobri-las em cada um dos capítulos deste livro, você terá montado uma galeria de arte espiritual, cujo tema é Jesus, exibindo Jesus de maneiras maravilhosas. Quando perguntaram a Madre Teresa o que Jesus significava para ela, sua resposta parecia ter sido baseada nessa galeria de arte espiritual. As palavras fluíam do fundo do coração dela, enumerando os lindos quadros de Jesus, pintados aqui no Evangelho de João. Eu gostaria de saber qual a visão de Cristo que você tem. Quem é Jesus para você? O que ele significa? Estudando o Evangelho de João, um capítulo após o outro, buscando as respostas para a pergunta: quem é Jesus? Você descobrirá que é possível meditar sobre tudo que Jesus é e sobre tudo o que ele quer que você seja. A segunda pergunta que deve ser respondida durante a leitura do Evangelho de João é: o que é fé? Observe como o Evangelho de João oferece uma resposta mais bonita que a outra para essa pergunta.
João não diz apenas que é importante para nós crermos para ter uma vida eterna ou ter a vida eterna. Ele explica o que significa crer. No primeiro capítulo deste evangelho, na ocasião em que os discípulos se encontraram com Jesus, você pode achar uma resposta prática e pragmática para a pergunta: o que é fé? Os discípulos estavam literalmente seguindo Jesus pela estrada, quando ele se virou e perguntou: o que vocês querem? Eles responderam com uma pergunta: Rabi, onde é que estás hospedado? Jesus respondeu: venham e verão. João relata que então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. A história conta que eles viveram com ele a partir daquele dia e que cada um deles morreu por ele por causa do que viram quando se comprometeram em ir e ver. No primeiro capítulo, o amado apóstolo João descreve o que significa crer. Crer significa ir e ver. Crer significa viver com ele. Crer significa fazer perguntas para ele. De acordo com o apóstolo João, é assim que você vai descobrindo o que é fé. É assim que você descobre o que é fé. Em todo o Evangelho de João encontraremos uma gama de respostas ricas e profundas para a pergunta: o que é fé? O Evangelho de João também oferece respostas para a terceira pergunta: o que é vida, do começo ao fim desse livro? O que é esta vida eterna da qual João tanto fala? Encontraremos respostas enriquecedoras para esta pergunta em todo o Evangelho de João. Que tipo de qualidade de vida João chama de vida eterna e Deus quer para nós? No capítulo 4, descobrimos que a vida eterna é como uma bebida que você toma e sacia sua sede para o resto da vida. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus falou estas palavras para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Eu sempre imaginei que esta mulher fosse alcoólatra. Ele estava falando com ela sobre vida eterna quando disse: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus também falou que a vida eterna é como o pão que sacia a fome para o resto da vida. Em todos os 21 capítulos do Evangelho, encontramos respostas para a pergunta: que tipo de vida Deus quer para nós? O meu convite é que você participe desse estudo, versículo por versículo do Evangelho de João, que estamos iniciando. Faça uso dessas chaves que podem decodificar a mensagem deste livro. Busque respostas para as 3 perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Programe-se para estar conosco. Até lá, se Deus quiser. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.